Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas do Centro de Mídias. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre placa tectônica, deriva continental. Vamos continuar com o assunto da aula de sexta-feira, certo? É muito importante a sua participação, a gente vai ter aqui algumas enquetes, mas é importante você ir colocando aí a sua impressão. Se tiver algum comentário dos seus estudantes, coloca aí também no chat. E quando a gente fala de interação, a gente fala também do nosso querido professor Magno. É isso aí, Joel. Estamos aqui para mais uma aula de ciências aí acontecendo. Estou com o pessoal aqui de Atibaia já mandando um bom dia. Estou com o pessoal aqui de Jundiaí. Estou com o pessoal aqui de Guararema. Estou com o pessoal aqui de Jaú. Olha! Aluno João sim. aí, um abração, João. É isso daí. Bom, sejam bem-vindos aí para esta aula, né, professor Edjoel? A gente sempre recomenda aí que vocês, os professores, na medida do possível, a gente sabe aquela correria, hoje já está quase começando a fechar diário, nota, não sei o que e tal, puxa a planilha para cá, para lá, parece que nunca tem fim, mas dentro da sua possibilidade. A escola já deve estar com o festão do Natal, Ah, já né? tá. Pode convidar a gente que a gente vai comer aquele pão de metro, né, de Coca-Cola, um suquinho e tal. Professores, na medida do possível, coloca aí o nome do seu aluno, coloca a escola que você está representando e coloca também a cidade, como o pessoal aqui, os alunos Rafaela e Giovana, para a gente ler, dentro da possibilidade de a gente ler com o maior gosto. Boa aula a todos. Isso aí, obrigado, professor Magno, obrigado a todos que já estão aí no chat. Então, ó, tá aí o título da aula para você, placas tectônicas e deriva continental. Vamos ver o que mais a gente tem aí. A habilidade, depois você printa e vê bonitinho, mas é justificar o formato da costa brasileira e africana aí e tal. E o que a gente vai fazer? Tá aí, ó, compartilhar informações, interagir no chat, resolver as atividades e, não menos importante, refletir sobre tudo aquilo que será falado, né? Não é só para você ser um espectador, tá bom? Muito bem. Como que você vai fazer, então, aí para acompanhar essa aula? Tá aí, ó, é bom você ter um caderno em mãos, né? Identificar a sua aula com data e título, anotar as dúvidas e, sempre importante, pesquisar muito, né? Não fica só acreditando no que a gente fala, não. Discute com seus colegas, discute com o professor e faz as suas pesquisas, mas quando a gente fala discutir é diferente de brigar, tá bom? Discutir é um debate saudável, né, Mike? Tem que deixar claro, senão o povo já acha que eu estou mandando brigar. É um sentido que a gente está tentando dar aqui, é outro, por favor. Muito bem. O objetivo da aula de hoje está aí, ó, é entender o que são as placas tectônicas e o que é deriva continental. É lógico que para o nosso nível aqui de sétimo ano, né, de uma forma mais tranquila, tá bom? Muito bem. E eu já quero começar aí perguntando para você, porque eu falei que o título da aula é deriva continental, certo? Deriva, o que será que é isso? Então eu quero começar, você já deve ter visto isso em algum filme ou em algum desenho, falar assim que está à deriva. O que significa essa expressão estar à deriva? Será que é fixo, sem poder sair? Será que é solto, sem destino? Ou será que é estar abandonado? Vai aparecer para você uma enquete já aí e você vai dizer para a gente. O Magno vai dizer o que aconteceu aí. Saiu o resultado aqui, Olha! rapaz. Olha só. Alternativa A, fixo sem poder sair, 25%. Solto sem destino, 61%. Olha! E abandonado, 13%. Ó, tem gente que está sentindo a solidão de estar à deriva. Então, na verdade, assim, o termo, né, que a gente vai usar aqui está mesmo mais ligado aí, acho que eu vou com a maioria aí. Alternativa B, solto, sem destino, né? Então, quando a gente fala de deriva continental, aí primeiro a gente tem que saber onde está o continente, o que são placas tectônicas, e aí para entender que esse continente acaba ficando meio à deriva. Qual é
a grande dificuldade da gente perceber isso? É a escala de tempo, né? Porque a nossa vida aí gira em torno aí dos 70 anos, 80 anos de idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Enquanto que o planeta aí está sofrendo seus processos já há pelo menos aí, sei lá, 12 bilhões de anos, talvez mais, né? Então, é difícil para a gente não tem a mesma escala, né? Às vezes você tem um vulcão, por exemplo, que ele entrou em erupção lá 200 anos atrás e aí ele volta hoje, né? Às vezes a gente tem esse registro, às vezes não tem, né? Então você imagina aí. Bom, mas a gente tem muitas evidências de muitas coisas, tá? Primeiro tá aí, ó, essa imagenzinha aí, ela vai mostrar para vocês o seguinte, que alguns fósseis que são encontrados, por exemplo, na América do Sul, então tá aqui, né, ó, South America, certo? Também são encontrados aqui no continente africano, ó. Então tá, então esse Cynogatus aí, tá, que é esse cara aqui, ele é um fóssil que ele é encontrado tanto na América do Sul quanto na África. Outro aqui, ó, esse aqui também, o Mesossauro, tá bom? Também é a mesma situação. Então a gente tem aqui, ó, ligados entre a África e a Índia, tá vendo? Outro fóssil aqui que é o Lystrosaurus. Então, e você tem aqui o Grossopteris, que é uma planta. Olha só que interessante aqui a planta aqui, ó. Porque a planta, eu sempre gosto muito de falar de planta. Por que que eu gosto de falar de fóssil de planta? Primeiro porque meu mestrado foi nessa área aí e é o momento que eu tenho para vender meu peixe, né, professor Magnus? É difícil de vender os peixes. O trocadilho peixe com planta. Então, né? Então, eu vou vender a minha planta, então. É isso aí. Joel manja muito de planta, viu, galera? É por isso que a gente sempre aprende muito aqui com o professor Joel. Sempre aprende muito. O meu mestrado foi nessa área de fósseis de plantas, paleobotânica. E aí a gente sempre gosta de brincar assim, porque a planta é o seguinte, ela não consegue sair andando, né? Se muda o clima. Então a planta ela acaba registrando muito mais de clima e de condições ambientais tal antigas do que do animal. Não estou falando que fóssil de animal não é importante. Não é isso, tá? Porque senão aí os paleontólogos aí, zoopaleontólogos aí vão querer me bater. Mas a planta tem essa importância. E olha, e você percebe isso nessa distribuição da planta. Enquanto os animais eles ficam restritos ali a 2 continentes, tal, você pode ver que a planta, né, ela praticamente ocupou todos os continentes ali quando estava todo mundo junto. Tá bom? Bom, o que é essa massa aí? É a famosa Pangeia. Tá? O que é a Pangeia? Foi um momento que aconteceu há muito tempo atrás. Eu tenho depois aqui alguns slides sobre isso, mas pelo menos aí há 500 milhões de anos atrás, tá? Então houve esse primeiro continente aí que é a Pangeia, e quando estava tudo junto, né, a gente tinha também um único oceano que a gente chamava de Pantalassa. Mas já já a gente vai falar mais sobre isso. Eu estou mostrando aí só uma evidência. A outra, ela já está bem à vista, que a gente olha a figura e a gente vê que os continentes meio que se encaixam como se fossem quebra-cabeças. É lógico que não se encaixa perfeitamente, porque tem o desgaste natural, né? A gente está falando de 500 milhões de anos atrás, então teve erosão, a gente lembra lá que quando você vai para o continente tem a onda batendo lá, etc e tal. Então tem esses desgastes aí que dão esses pequenos espaços, mas dá para perceber, não precisa nem ter muita boa vontade para perceber que há um encaixe ali. Tá ok? Mas vamos para uma outra enquete, antes de eu continuar falando aí como que se deu essa questão aí da deriva continental, né? Ou seja, desses continentes saírem à deriva aí pelo mundo, tá ok? Então eu quero relembrar, na aula passada a gente discutiu sobre esse tema, que é a placa tectônica. Então é para ver aí se você lembra o que é uma placa tectônica. Eu mudei um pouquinho a pergunta, tá? Ela está um pouquinho diferente da aula anterior, mas só tem uma aí que pode ser a correta. Então, uma placa tectônica, ela é uma placa acima dos continentes, ela é um bloco da parte sólida do planeta ou ela é um tipo de vulcão? E aí vai aparecer para vocês, já está rolando ou vai rolar? Já está rolando. Tempo, fugit. O que é uma placa tectônica?
20 segundos. Olha e diminuindo. Ó, o pessoal de Guararema tá aqui mandando um alô para você também, Edjoel, para nós aqui no caso, né? Jardim Maringoni também, da Escola Maringoni de Bauru também. Olha. Galera de Mogi das Cruzes e Campinas, Escola Carlos Gomes. Campinas. E o pessoal já respondeu aqui, o pessoal de Guararema já colocou aqui no chat a resposta. Sabe qual é? Resposta B. Eles foram com a maioria aqui, 77%. Uma salva de palmas, muito bem. Olha, é uma placa acima dos continentes, foi 18%, Joel. 18%? 18%. E um tipo de vulcão, só 4%. 4%. Então vamos ver, a ideia aí era te distrair um pouquinho, a gente fala que são os distratores, né? Que vão te distrair um pouquinho aí quando você vai responder. Então o distrator A aí, que é uma placa acima do continente, na verdade ele é uma placa que vai estar abaixo do continente. O continente vai estar meio como passageiro aí. E nem sempre o continente vai estar em uma placa, ele pode estar entre duas placas. Isso vai gerar, imagina, quando as placas se movem e tal, o que isso acontece, né? A alternativa C era outro distrator, que é um tipo de vulcão. Na verdade, muitos vulcões estarão na borda das placas. Tá bom? A maioria aí do vulcanismo tal, vai acontecer nas bordas das placas, mas não é um tipo de vulcão. Então é a alternativa B, que é um bloco da parte sólida do planeta, tá? E é mais ou menos assim. Quando a gente fala de tectônica de placa, o termo tectônico, ele vem do grego, que significa construção. Então é mesmo alguma coisa como eu dizer, afirmar que o planeta é construído sobre placas. É mais ou menos isso, tá bom? Sobre placas. É mais ou menos isso que significa esse termo tectônica de placa. Então é dizer que o planeta está construído sobre placas. Então, vamos tentar entender isso aí. Ó, essa imagenzinha eu já usei na aula passada, então você tem aí as placas tectônicas. Agora a minha canetinha está funcionando, que na aula passada não quis funcionar. E aqui a gente tem aqui, ó, a América do Sul, tá vendo? Ó? Essa é a América do Sul. Eu vou mudar um pouquinho a cor aqui para a gente colocar... Para você entender a placa, ó. A placa está aqui, ó. A placa sul-americana, onde está a América do Sul, certo? Ó, aqui tem uma outra plaquinha. Aqui tem a placa de Nazca, que ela é importante porque, né, a gente vai ter a Cordilheira dos Andes aqui, né? Mais ou menos, assim. É assim, professor? Você que é bom de geografia, é aqui que está a Cordilheira dos Andes? É aí mesmo. E aí mesmo, exatamente aí. Tá né? Um pouquinho mais para baixo ali, tá naquela segunda setinha ali. Ah, então beleza. Então aí, né? Aqui então essa parte some, né? É daqui para baixo. Então vai aí levantando aí uma cordilheira. Aí o que acontece? A Cordilheira dos Andes está ligada a esse movimento de placas aí também, viu? Existe aí uma discussão sobre isso, tal. Então, para você entender, ó, cada cor diferente aqui está representando uma placa, tá bom? E aí você pode ver que alguns continentes eles vão estar sobre uma única placa, alguns países vão estar sobre uma única placa ou não, podem estar aí sobre várias placas, tá bom? E aí esses países que estarão sobre várias placas terão uma tendência maior a ter terremotos, maremotos, né, que vão causar os tsunamis que a gente discutiu na aula passada. Que mais? A ter vulcões com maior atividade, tá bom? É mais ou menos onde demarca aí, onde passam essas placas. Existem vulcões também que vão estar no meio ali da placa, mas normalmente vai estar mais na borda, tá bom? Bom, e você viu ali onde está a América do Sul? E aí eu espero que você entenda ali naquele mapa mais ou menos onde está o Brasil. Tá bom? Para você poder entender, ao longo da aula a gente vai voltar sobre esse assunto aí, sobre por que alguns fenômenos não são tão fáceis de perceber no Brasil. Então tá aí, ó, quando tem os encontros da placa, né, você pode ter esse acontecimento aí, ó, que é a zona de subducção. Ou seja, uma placa, ela vai descer e vai derreter devido ali ao calor, ao magma e tal. Você pode ver que tem uma escala ali, você pode ver, ó, aqui está representando um vulcão, tá vendo? Ó? Né? E aí você tem aqui, ó, uma placa descendo, tá? E ela está sendo aqui dissolvida aqui pelo calor e tal. Então isso está fazendo essa placa se movimentar. E por que ela se movimenta? A gente discutiu na aula passada por causa das convecções ali. O que está quente sobe lá no magma, embaixo ali da placa. O que está frio desce. E isso funciona como se fosse uma roldana, fazendo as placas se movimentarem. Bom, se movimentarem como?
Ó, aí você tem a dorsal mesoatlântica, né? Que é uma rachadura, vamos colocar assim, que está lá no meio do oceano, que é neste lugar aí. Gente, aqui é muito fácil, tá? De você saber que isso está acontecendo aqui, ó. Na verdade, está saindo para cá e está saindo para cá. Porque essa rocha aqui, ela é muito mais nova do que as outras rochas. Já foi feita essa medição, tá bom? E aí percebe-se que realmente isso acontece. Então a rocha que está ali próxima da rachadura ali, né, no globo, ela vai ser sempre mais nova, mais jovem, vamos colocar assim, do que as outras. Isso demonstra que tá nascendo ali, vamos colocar assim, fundo do oceano o tempo todo, tá bom? E se ela está esticando aí, né, separando a América do Sul da África, em algum outro lugar ela está se unindo, né? Um dos exemplos, aí você vai ter um monte de cadeias de montanhas aí que vão confirmar isso, né? Que entre elas está a Cordilheira dos Andes ali e vai confirmar que está havendo ali, uma placa está soerguendo, a outra está abaixando, tá? Que é o encontro. Então, se eu estou de um lado separando, se eu entender e aceitar que a Terra é esférica, do outro lado vai estar comprimindo. E aí é onde ocorre aquelas cadeias de montanhas, etc. Tá bom? Muito bem, olha aí que legal aí. Essa imagem a gente já viu também na aula passada, é mais para relembrar, né? Então a gente está vendo aí como é que ocorre o afastamento, né? Você tem ali a zona de convecção ali e está permitindo esse afastamento das placas, tá bom? Na dorsal mesoatlântica. Muito bem, aí ó, é a última enquete do dia, hein? Eu quero saber o seguinte, uma justificativa para o fato de raramente percebermos algum tremor de terra, ou seja, terremoto no Brasil, raramente, mas às vezes dá para sentir, tá? É que o Brasil, alternativa A, não está sob placa tectônica alguma, alternativa B, está centralizado em uma placa tectônica, ou alternativa C, é um país tropical. E só isso já basta para não ter terremotos. Vai entrar uma enquete aí, entrou? E aí, professor? 28, 27 e diminuindo. Olha, então... Será a alternativa A, não está sobre a placa, está centralizado B, é um país tropical. Tá acabando o tempo aí, 15 segundos e menos. Isso aí. Que será que o pessoal vai responder, hein? Ai, que medo. Quase 2K de gente aí conosco. Oba, isso é bom. Audiência aí assistindo a aula do Edu Joel. 2.200. Olha, 2.200. Atenção, o tempo acabou. E o resultado foi 27% para a alternativa A. 27%? Oba. 59% para a alternativa B. Oba. E 13% para a alternativa C. Olha só. Que bom, né? Se bastasse ser um país tropical para não ter terremoto, hein? Né? Olha só. E o Brasil não está sobre uma placa tectônica? É claro que está sobre a placa sul-americana. Eu até desenhei uma mapinha lá. Então a alternativa corretinha ali, gente, é a alternativa B, de bola, tá bom? Que ele está tão centralizado ali na placa. Eu vou até buscar de novo a imagem para mostrar para vocês. Tá vendo? Pode colocar essa imagem aí, por favor. Então, ó. O Brasil está mais ou menos por aqui, certo? Então, você está vendo aqui, ó, aqui você vai ter o Chile. Então, o Brasil ele está aqui, ó, mais centralizadinho na placa, tá bom? Por isso que quando a placa se movimenta, o que acontece com o Brasil? Ele vai de passageiro, ele vai junto e a gente acaba não sentindo, tá bom? Agora, quando você está mais para a borda da placa, aí é complicado. Então não quer dizer que não tem tremor, é que a gente não sente, porque a gente acaba indo de passageiro junto. Tá bom? Bom, é o seguinte, então voltando aqui, ó, a gente tem alguns movimentos que as placas fazem. Então quando o movimento é convergente, olha aí, ó, as placas estão se encontrando, tá? E aí, tá vendo ali que é onde eu falei que tem as cordilheiras, etc. Normalmente aí onde tem esses movimentos convergentes, pode ter cadeias de montanhas aí. Tá? E aí algumas montanhas até o pessoal mede quanto que elas crescem por ano, tal, mas a gente tem que lembrar que lá embaixo dela também a lava está derretendo, tá? Então ela não vai crescer tanto assim, tá bom? Mas o movimento está ocorrendo. Bom, o movimento divergente é aquele que se afasta, né? Então se o convergente junta as placas, o divergente se afasta. Agora olha que interessante. Ó, presta bem atenção onde está riscado aí o movimento divergente. Agora eu vou colocar o convergente. Dá para perceber
que um está exatamente na direção oposta ao outro, então é aquilo que eu te falei. Se o planeta ele é uma esfera, quando um lugar está comprimindo, o outro tem que estar se afastando. Quando um está se afastando, o outro tem que estar comprimindo. Tá bom? Então aí onde está comprimindo é que você vai ter as cadeias de montanhas e tal, que é o movimento convergente. Tá bom? E aí você tem um movimento divergente e você tem um outro movimento que é o transformante, que é onde normalmente você vai ter aí rifts, que chama, eu não consigo lembrar o nome, canyons, é isso, aqui normalmente na geologia o pessoal chama de rift, né? Os canyons, você vai ter ali os canyons, normalmente vai ser nesses movimentos transformantes aí e tal, mas você pode ter também os outros movimentos causando isso aí, tá bom? Tem alguma contribuição aí, professor? Tem o pessoal aqui que está junto com a gente, está nas respostas aí, muito legais os esquemas, professora Rosemary colocou legal. Aqui. O pessoal de Guararema, professor Gilmar, está aqui conosco, como sempre. Um abração aí, professor Gilmar, lá de Guararema. Ótima aula. Também acho. Que bom. Então, só para a gente lembrar aí, ó, eu falei no comecinho da aula, então há mais ou menos aí, entre 540 e 200 milhões de anos, a gente tem que lembrar que isso são números aproximados, a partir de datação química, então tem um espaço aí de uma margem de erro aí, tá bom? Era tudo junto assim, ó, a gente chamava de Pangeia, tá bom? Então você tinha aí a Pangeia, que Pan quer dizer tudo, Gea quer dizer terra, né? É só lembrar aí dos termos como geografia, geometria, né? Geometria é medir a terra, né? Que vem lá do Egito e tal. Geografia, né? Escrever a terra, não é isso? Então Gea quer dizer terra e Pan toda. Então quando toda a terra estava unida, Pangeia. E aí todo o oceano era o Pantalassa, né? Que esse praticamente ninguém fala do Pantalassa, né, professor? Fala só da Pangeia. Mas tinha o Pantalassa. Eu lembro que tinha, eu estudei isso um dia. Pantalassa fica à deriva, né? Então ele fica perdido, coitado. Aí, muito bem. E aí, o que acontece? Já que o tema é deriva continental, né? Depois desses 200 milhões de anos aí, há um racha aí, ó. E aí surgem dois continentes, tá? Da Pangeia vai surgir dois. Olha, isso lá no Triássico, tá vendo? Aproximadamente aí 200 milhões de anos atrás, né? Que tá até em inglês ali, porque eu só achei uma figurinha em inglês, tá bom? E aí você tem Laurásia, que está ao norte, e Gondwana, que está ao sul. Então são os dois continentes, eles vão perdurar aí até aproximadamente 130 milhões de anos atrás. Você está vendo que eu vou decrescendo, porque lá estava 400, 500 milhões de anos atrás, então entre 500 milhões e 200 a gente teve Pangeia, né, números aproximados, a gente tem que lembrar disso, e depois, entre 200 milhões e 130 milhões, a gente vai ter Laurásia e Gondwana, mas a gente tem que lembrar que eles continuam se movimentando, como continua até hoje, né? Existem medições aí de que a América do Sul e a África se afastam aí, dependendo da região dos continentes, até 1 centímetro por ano. Tá? Então isso continua acontecendo hoje. A gente não percebe porque a gente está aqui de passageiro. Mas, gente, tem gente, hoje a gente tem, né, esses profetas, né, os falsos profetas aí, porque, nossa, os vulcões estão entrando em erupção, o mundo está com... Gente, eu sigo um professor de geofísica aí num canal de vídeo e tal, que ele fala que pelo menos 70 a 80 vulcões estão em erupção no momento e por dia é essa média. Então não é agora, está sempre acontecendo isso. É que aqui na nossa região é tranquilo, a gente acaba não percebendo, né? Mas isso está acontecendo no planeta sempre, não é agora não, tá bom? Sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, porque o planeta está sempre em transformação. E o que faz essa transformação, entre outras coisas, são as erupções vulcânicas, tá bom? Muito bem, então tá aí uma animaçãozinha bem legal que a gente já viu na outra aula, mas aí dá para você contar o tempo, ó, 500 milhões, 200 milhões e aí agora o atual. Tá bom? Muito bem. Bom, o que a gente viu nesta aula de hoje? Então a gente viu que as placas tectônicas são blocos que fazem parte da crosta terrestre. Lembrando que tectônica quer dizer construção, então seria alguma coisa aí, o planeta construído sobre placas, tá? E a teoria da deriva continental defende que os continentes estão em contínua movimentação.
Essa movimentação altera a configuração da superfície da Terra e os continentes. Gente, o que eu tinha para vocês hoje aí era isso. O professor Magno vai dar as considerações finais para vocês aí. É isso aí, eu sei, tenho certeza que você deve ter gostado aí da aula, mas deve também ter alguma opinião, alguma sugestão que de repente você possa colocar, está aparecendo o QR Code, está aparecendo o link aí, coloca para a gente a sua impressão, sempre bem-vinda, a gente fica por aqui e até a próxima.